Pensa de 1 a 10. 1 a 10. Pensou? Agora você vai adicionar 7. Agora desse número você vai tirar 3. Tirou? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo maravilhosamente bem? Eu espero que sim, do fundo do meu coração. Ok, um beijão na sua bochecha, tá? Finalmente fez sol. É impressionante como aqui no sul nunca faz sol, nunca tem sol. Então é proibido ser feliz aqui. Tá? No sul é proibido ser feliz, porque nunca faz sol. Deus não quer que o sul seja feliz. Pessoal, como esse é o primeiro episódio da semana, eu preciso fazer uma atualização para vocês, tá? Não é como se eu não fizesse esse tipo de atualização nos outros episódios, mas enfim, eu fiquei com vontade de falar isso. A atualização que eu tenho para trazer aqui é a respeito de uma música, ok? É sempre música. Nunca é um negócio assim diferente, enfim. Tá, me perdoem. Mas é sobre uma música que é uma música que eu queria trazer essa informação porque eu descobri ela através de um modo analógico. Eu tinha comprado o CD da banda. A banda em questão é aquela banda chamada Four Non Blondes, que tem aquela música lá. And I say, hey, yeah, 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 yeah. I say, hey, what's going on? And I say. Mas tinha em questão ali, acho que umas 2 músicas que eu não conhecia. Tá? Se bem honesto, eu não conhecia. Mas como eu já conhecia a grande maioria do álbum, eu falei, eu vou comprar o CD. A primeira música desse álbum, que era uma das músicas que eu não conhecia, eu conheci porque eu escutei no rádio pelo CD. E eu adorei essa música, ok? O nome da música se chama Train, se não me engano. Ok, impecável. E eu não conhecia. E eu fiquei feliz porque eu conheci a música porque eu tava escutando pelo CD. Então eu comprei o CD, eu estava escutando no rádio, olhando pra capa, e eu falei... É essa sensação que as crianças dos anos 90 tinham quando compravam um CD. É uma pena porque essa banda em questão, eles não tiveram uma carreira muito longa porque eles gravaram o álbum, só que a vocalista, no caso a Linda Perry, ela saiu da banda e eu não sei se eles trocaram de vocalista ou coisa assim, eles lançaram o álbum, fizeram alguns shows ali, daí ela falou, não gostei da banda não, vou sair. Ela saiu justamente porque ela não gostou do álbum, porque ela disse que o álbum ficou muito produzido, então ela saiu da banda e, né, eventualmente a banda caiu, não caiu no esquecimento, mas a banda, enfim, sumiu. Então a minha recomendação da semana é, vai escutar Four Non Blondes, não só essa música Train, se você quiser escutar a música Train, vai escutar, mas escuta o álbum inteiro. O álbum inteiro, impecável, do começo ao fim, não tem erro. Um daqueles álbuns que você não pula. Eu adoro quando o artista faz esse tipo de álbum. Mas enfim, pessoal, vamos direto pro que eu quero falar nesse vídeo, tá bom? O que eu quero falar nesse vídeo é basicamente a respeito de alguns sentimentos que eu estou tendo nos últimos dias, tá? Sentimentos não tão bons, eu diria. Porque semana passada não, acho que de alguns meses pra cá, de alguns meses, de algumas semanas, coisa assim, eu venho sendo consumido por uma vontade exorbitante, eu posso falar esse termo? Se eu não puder falar, eu vou falar porque o canal é meu e eu falo o que eu quiser, ok? Pico picolé, falo a hora que eu quiser. E falo o que eu quiser também. Mas eu fui consumido por uma vontade extremamente alta de abandonar tudo que envolva redes sociais, ok? De eu pegar meu celular, de eu jogar na parede, de eu apagar as minhas contas, as minhas redes sociais, todas, incluindo o WhatsApp. O WhatsApp é uma rede social. Apagar todas as minhas redes sociais e morar no mato. Pelado, de preferência. Sempre que você pensar morar no mato, tem que ser pelado. Morar no mato com roupa não funciona. Por isso que o programa lá é Largados e Pelados, porque se fosse Largados com Roupas, seria um grupo de mendigos morando no mato. E a gente sabe que mendigo não mora no mato. Quem mora no mato é quem faz sobrevivência. E quem faz sobrevivência geralmente está pelado, exceto Bear Grylls, Ed Stafford. E o motivo de eu estar pensando a respeito disso recentemente, coisas assim, é justamente baseado, eu acho que é majoritariamente pensando em fotos e nas redes sociais em si, mas eu acho que as redes sociais é mais em segundo plano. Porque eu acho que já é de conhecimento de todo mundo, eu acho que já é um sentimento global que as redes sociais são falsas. Tá? Redes sociais são extremamente falsas, todo mundo é feliz, todo mundo é perfeito, todo mundo tem uma vida muito melhor do que a vida que eu tenho. É sempre assim pra todo mundo. Você pode ter R$1 bilhão na conta, você vai olhar pra alguém que tem menos dinheiro, mas vai falar assim, eu desejava ter menos dinheiro porque eu ia ser mais feliz. Aí a pessoa que tem menos dinheiro vai olhar e falar assim, eu desejava ter muito dinheiro porque se eu fosse muito rico eu ia ser mais feliz. E na verdade é assim, ninguém é feliz de verdade, mas todo mundo finge que é. O que eu quero dizer é que às vezes eu vejo fotos de pessoas e momentos e situações que eu fico pensando assim, cara, será que a pessoa realmente viveu esse momento, ou ela forjou esse momento para tirar uma boa foto? E naturalmente esse é um tipo de coisa, é um comportamento que as pessoas têm hoje em dia,
E que eu também tenho esse comportamento às vezes. Às vezes eu tenho algum momento, alguma situação, fazer alguma viagem, coisa assim. E eu vou lá e eu faço essa viagem e tudo mais e eu tiro fotos. Muitas dessas fotos eu vou olhar e eu vou pensar assim, cara, eu poderia ter aproveitado melhor esse momento se eu não tivesse ficado esse momento inteiro pensando em tirar foto. Se eu tivesse aproveitado esse momento, se eu tivesse aproveitado o dinheiro que eu gastei nesse momento, do que ficar pensando, eu preciso fazer uma boa foto, porque eu quero mostrar pra todo mundo como a minha viagem foi foda. E o intuito da viagem não é você fazer foto, é você aproveitar, você descansar. E você descansa o quê? Você descansa o quê? Pensando em foto. Não tem como descansar. Então, às vezes, eu olho até para as outras pessoas e eu penso assim, cara, esse momento aqui, ele realmente existiu para você? Ou você cavou esse momento, tirou a foto e viver uma coisa completamente diferente? E quando eu digo assim que eu penso, geralmente no meu caso, eu digo majoritariamente assim. Às vezes eu faço uma foto, eu tiro alguma foto de algum lugar e de alguma situação e tal. E essa foto, naturalmente, ela nunca vai 100% da forma que eu tiro. Eu tirei a foto, eu não vou subir essa foto do jeito que eu tirei. A foto ela vai ser editada, eu vou colocar, sei lá, um contraste maior e fazer um negócio assim. Por mais que seja pouca coisa, eu vejo assim que editar uma foto e coisas desse tipo é pouca coisa, porque é só pra dar um charme a mais. Só que no fundo eu fico pensando, cara, essa foto não foi o momento que eu vivi. O momento que eu vivi, o cenário que eu tava pra tirar essa foto não era assim. Eu adicionei detalhes pra um cenário, então eu fiz um cenário ficar de uma forma que ele não existia. Então eu penso, cara, a foto ela é uma coisa... Hoje ela é tão falsa. Antigamente, quando, sei lá, os nossos pais, nossos avós, que tem aqueles álbuns de foto, a sensação que eu tenho é que eu olho para aqueles álbuns de foto e eu penso, cara, é tudo tão natural. As pessoas, elas estão sorrindo naturalmente, elas estão se vestindo naturalmente. O cenário não foi editado porque nem tinha como editar e coisa assim. E hoje eu olho para um monte de foto de um monte de pessoas e eu não consigo ter a mesma sensação. Eu não consigo imaginar que a pessoa ela estava de fato feliz ou que ela viveu realmente aquilo que ela está me mostrando. Por mais que seja pouca coisa, eu vou olhar e pensar assim, cara, mas não era assim. Por que eu queria mostrar que a foto ela foi tirada perfeitamente no momento perfeito? Justamente porque eu tenho essa ideia de que tudo que eu tenho que apresentar para as pessoas tem que ser perfeito. Tudo na minha vida tem que ser perfeito, porque se alguma coisa tiver de imperfeição, eu não vou ser 100% aceito. E não necessariamente que a gente não vai ser 100% aceito, mas eu acho que na nossa cabeça a gente pensa, a pessoa ela vai falar alguma coisa dessa foto. E ontem, em específico, eu estava tomando banho. Eu já trouxe esse questionamento aqui, tá? Eu não vou ficar falando toda vez, mas é que a maioria dos meus pensamentos vem quando eu tô ou correndo ou quando eu tô tomando banho. Geralmente quando eu tô tomando banho. Então, sempre que eu falar assim, eu tava tomando banho, eu pensei em alguma coisa, por mais estranho que seja, por favor, releve, porque tomar banho é a meditação da alma, já falei isso. Mas enfim, eu tenho muitas fotos no meu celular. E algumas dessas fotos ali, né, a grande maioria, são fotos que eu faço todo um tratamento, assim, tipo de iluminação. E eu comecei a pensar nisso, eu pensei, cara, esse monte de foto que eu tenho aqui não são fotos reais. Não é o momento que eu vivi. Eu acho que você já entendeu essa parte que eu falei. Eu vou ficar repetindo aqui, não é o momento que eu vivi. Mas a questão é justamente essa. Nada é 100% orgânico pra ninguém. Então eu comecei a ficar muito triste com relação a isso, porque isso impregnou a minha mente nos últimos meses, que eu não consigo mais tirar da minha cabeça. Essa sensação que eu tenho hoje em dia de estar meio desconexo com as coisas, principalmente essas questões digitais, é justamente porque de uns tempos pra cá eu comecei a adotar muito essa questão de você ter as coisas físicas e adotar menos coisas digitais. E é uma coisa assim que tá me fazendo, de uns tempos pra cá, me sentir assim, realmente uma pessoa um pouco mais desconexa. E um lance assim que eu gosto, eu sempre trago esse tipo de questionamento, eu sempre trago esse tipo de coisa, CDs, discos de vinil, livros, coisas assim, tudo que é físico, eu tenho a sensação de que é algo muito melhor do que você ter um celular. Ter um Vocês não vão estar vendo isso aqui, mas logo atrás de mim tem um coati. Um coatil é uma mini capivara. Eu não sei se é um coati que fala. Tá bem ali. Eu sempre trago esse tipo de questionamento que o celular ele não é uma coisa legal, é uma coisa que não tem personalidade nenhuma. Eu já falei isso, eu repito, o celular não tem personalidade nenhuma. E na minha cabeça, essa questão do celular não ter personalidade nenhuma é justamente porque o celular, ele é tudo ao mesmo tempo. E eu não gosto disso. Eu não gosto de algo que seja multitarefa. Eu prefiro ter uma coisa para cada função. Eu sei que isso pode parecer tipo até um pouco consumista da minha parte, porque quando você pensa assim, você começa a consumir muita coisa, a comprar muita coisa, mas eu gosto de pensar assim, tá, eu vou tirar foto, eu quero ter minha câmera. Eu quero ler alguma coisa, eu quero ter o livro. Eu não gosto do celular justamente porque ele é tudo ao mesmo tempo. E eu não gosto quando alguma coisa é tudo ao mesmo tempo. Agora é o momento que eu vou ler o livro. Eu vou abrir o livro, só vai ter o livro pra mim ler. Eu não vou me distrair com mais nada. Celular é uma coisa cringe.
Muito cringe. Extremamente cringe. Mas voltando um pouquinho a falar daquele negócio da gente postar coisas nas nossas redes sociais que não são 100% reais, vamos entrar aqui num acordo, vamos entrar num acordo aqui. Pessoas que filmam as outras pessoas enquanto faz uma boa ação, tudo falso, ok? Imagina você ser uma pessoa que você vai fazer uma boa ação. E nessa boa ação você tá levando, sei lá, uma marmita para um morador de rua. Enquanto você tá entregando a marmita, você tá filmando a cara dele. Por que é que você tá fazendo isso? Vai ter gente que vai entrar e vai falar assim, ó, é que as pessoas fazem isso porque elas vão postar nas redes sociais, vai dar muita visualização e vai dar um retorno financeiro para elas. Tá, de uma certa maneira dá até para entender, mas mesmo pensando dessa forma, é uma coisa muito estranha. Você tá fazendo uma boa ação justamente pensando um like na rede social, cadê a boa ação nisso? O fato de você filmar uma pessoa que tá, tipo, na rua, passando necessidade, eu acho que para essa pessoa já é uma humilhação, porque ela sabe que você tá filmando, a pessoa mora na rua, ela sabe o que é um celular, ela sabe o que é rede social. E também não é mais uma boa ação num puro sentido. Uma boa ação tinha que ser uma coisa pura, você fazer por espontânea vontade. Não pensando assim, isso aqui vai dar muito like. Mas é que a gente faz isso porque a gente atrai a atenção das pessoas e a gente motiva as pessoas das redes sociais a fazer o mesmo tipo de coisa. E no fundo, o mundo vai ficar melhor. Não é assim que funciona. Não é assim. Eu não conheço nenhuma pessoa na minha vida que olhou no celular e falou assim, caraca, olha quantos vídeos de pessoas sendo ajudadas por outras pessoas, eu acho que eu vou começar a fazer isso também. Nunca conheci ninguém. Eu acho que as pessoas têm que fazer assim, ações, boas ações, você tem que fazer em silêncio. Você tem que fazer em silêncio, porque você não tem que provar nada pra ninguém. Você não tem que provar que você é o super-homem, que você é um super-herói, ok? Vamos combinar aqui. Não precisa filmar, não tem necessidade. Quem faz no silêncio, faz sempre. Isso aqui não é uma boa frase pra você falar nesse tipo de situação, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. De uns tempos pra cá eu comecei a pensar assim, como que eu poderia fazer caso eu quisesse desaparecer do mundo, né? Hoje em dia eu acho que é uma tarefa muito difícil, eu acho que a gente é tão online que eu acho que é uma tarefa quase impossível a gente desaparecer do planeta Terra sem que ninguém ache a gente, mas eu comecei a ficar pensando assim, cara, o que eu posso fazer pra mim desaparecer do mundo e viver uma vida completamente desconhecida? Né, offline. Então, o meu passo a passo é esse, eu até anotei aqui. Primeiro, eu vou mudar todos os meus nicknames em todas as minhas redes sociais, tá bom? Antes de eu apagar as minhas redes sociais, eu vou mudar o meu nickname de todas, eu vou privar a minha rede social e eu vou mudar o meu nickname. Vai passar o tempo, as pessoas vão me esquecer. Depois de um tempo, eu vou apagar, para mim acabar 100% com as minhas redes sociais. Depois, o que eu vou fazer aqui? Eu vou destruir o meu chip, eu vou pegar meu chip de celular, eu vou cortar com uma tesoura e eu vou tacar fogo nele, ok? Vou trocar de chip de celular, vou destruir meu chip, enfim, fazer alguma coisa. Depois eu anotei aqui, eu vou enterrar o meu celular em algum lugar bem longe da minha casa, justamente para pensar da seguinte maneira. Se alguém, por acaso, tiver um registro do meu celular, né, em tempo real, movimentação no meu celular. Eles vão olhar que o meu celular ele foi até um lugar extremamente longe e desapareceu lá. Então o último ponto que esse celular estava online era lá longe, um lugar bem longe de onde eu tô. Eu coloquei aqui também, mudar de endereço para um país com pouca relação com o Brasil. É muito importante esse passo, ok? Para você que está pensando em desaparecer, porque hoje em dia os países são muito, muito conectados. Se alguém do Brasil perguntar para outro país vizinho, cadê o Ian? Ele tá aqui, já tem o contato. Então tem que ser um lugar em que o Brasil não tenha tanto contato. Sei lá, eu vou ter uma fazenda lá no interior da Irlanda. Lá num lugarzinho remoto da Irlanda, eu vou ter uma fazendinha lá, ninguém vai saber que eu tô lá, o Brasil também não vai chegar até lá e coisa assim. E por fim eu coloquei aqui, ir para uma vila e forjar um passado de forma convincente. Voltando a essa cidadezinha na Irlanda, eu vou ter uma fazendinha lá no interior da Irlanda do Norte, ok? Lá em Belfast. E eu vou chegar lá já falando um irlandês completamente bom e impecável, tá bom? Para as pessoas não desconfiarem. E eu vou falar para todo mundo assim, provavelmente vai ser senhores de idade, pessoas ali de um acesso mais remoto. E eu vou chegar e falar assim, não, é que eu morava lá do outro lado da Irlanda, daí eu vim para cá e tal. Eu vou fingir uma história bem convincente. Quanto menos pessoas morarem nessa vilazinha, melhor, porque eu vou conseguir enganar todo mundo. Aí fica mais fácil. E dessa forma eu concluo o meu plano do mal, ok? De eu desaparecer do Brasil, desaparecer do mundo para as pessoas de uma forma convincente, sem ter que morrer. Eu tenho um tópico aqui para entrar, ok? Um tópico interessante. Eu preciso que as pessoas me escutem, tá? Também envolvendo esse negócio de você desaparecer e coisa assim e tal, assim, enfim. Você vai entender o que eu quero dizer. É que eu quero que as pessoas comecem a adotar aquele adeus irlandês. Tá? Aproveitando que eu tô falando de Irlanda do Norte, aquele adeus irlandês, né? Eu não sei se essa é bem a tradução, mas enfim, eu sei que em inglês é Irish Goodbye, que é justamente o que? Você
tá numa festa, você tá tipo em alguma cerimônia, coisa assim, e você tá querendo ir embora, o que você faz? Você vai embora sem falar pra ninguém. Você vai embora sem avisar ninguém. Eu já comecei a adotar isso, tá? Principalmente em festa de família. Eu sou o tipo de pessoa que, tipo, cadê o Ian? O Ian já foi embora. Quando ele já foi embora? Faz 2 horas que ele foi embora. Ele foi tão quietinho embora que ninguém percebeu. Olha que coisa maneira. Cadê o Ian? O Ian já tá na casa dele, já tomou banho, tá deitado na cama, tá com cobertor, tá bem confortável assistindo uma série. E vocês estão aí, na festa, no frio. E ainda vai ter que voltar pra casa à noite. E eu já fui embora. Se você falar pra mim, ai, mas é muita falta de educação você sair sem se despedir, eu não tô nem aí, tá bom? Prazer mal educado, mas eu vou continuar fazendo isso. E, aliás, já deixo avisado aqui pra vocês, vou começar a fazer mais ainda. Eu já faço, vou começar a fazer mais ainda. Eu particularmente não tô nem aí se as pessoas vão começar a tratar isso como falta de respeito, ou vão começar a ver isso como falta de educação. Eu não tô nem aí. E aliás, eu sou o tipo de pessoa que, como eu faço esse tipo de coisa, se você fizer esse tipo de coisa comigo, eu também não tô nem aí, tá? Caso você esteja pensando, mas você gostaria que alguém fizesse isso com você? Sim, e eu não estaria nem aí, tá bom? Cadê ele? Foi embora. Ok. Sabe por que eu saí da sua festa sem avisar ninguém? Sabe por que eu já saí cedo? Porque eu tenho que cuidar da minha saúde mental. A minha saúde mental importa mais que qualquer coisa nessa festa. Eu acho que isso aqui talvez seja o suco mais puro do livre-arbítrio. Obviamente que tem situações que você precisa considerar, tá? Não são todas as situações que dá pra fazer isso. Infelizmente, não são todas as situações que eu posso simplesmente desaparecer do mundo. Por exemplo, assim, imagina que me convidaram pra um podcast. Acabou o podcast, ou eu, tipo assim, eu falo, eu vou no banheiro e eu desapareço. Ou no meio do podcast, tipo, eu vou no banheiro lá e eu sumo. Eu acho que tem situações que não dá pra fazer isso, tá? Tem situações que você tem que se forçar a ficar até o final. Mas eu diria que assim, tipo, 70% das situações na vida do ser humano comum dá pra você fazer dessa forma. Mas enfim, esse aqui não é o ponto, ok? Quero que as pessoas comecem a adotar esse tipo de prática, tá bom? Utilizem sempre que possível. Falando nesse negócio de livre-arbítrio, tem um negócio que eu quero fazer também, tá? É que eu tenho um interesse absurdo, um interesse gigantesco de ir em um lugar extremamente abandonado e amaldiçoado. Tá? Sabe aqueles lugares assim, tipo, top 10 lugares mais amaldiçoados no planeta Terra? Eu tenho um interesse absurdo de ir pro lugar mais assombrado possível, justamente porque eu sou um cara que eu não tenho essa questão de acreditar em fantasma, coisa assim, eu já falei várias vezes isso. E eu tenho um interesse de ir porque o porquê que é o mais amaldiçoado é baseado em quê? É baseado nisso. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Eu quero ver a cadeira se arrastar na minha frente, assim, pra mim olhar e falar assim, ok. Isso aqui é amaldiçoado. Mas enquanto eu não vejo, eu fico com essa curiosidade. Eu quero ir pro lugar mais amaldiçoado só pra mim ver. Só por curiosidade. Outra coisa também que é interessante eu estar comentando aqui é a respeito de, sabe, aquelas exorcismos e coisas assim? Como eu sou um cara que eu não acredito muito em fantasma, nem nada do tipo, eu comecei a ter uns insights a respeito disso, que é que talvez esses exorcismos eram porque as pessoas não sabiam identificar que a pessoa em questão que estava sendo exorcizada era uma pessoa que tinha problemas mentais. Às vezes a pessoa ela só tinha problemas mentais, ela teve um surto psicótico, alguma coisa assim. E você sabe como que era a igreja antiga? Tudo era o demônio. Tudo era o demônio, tudo era coisa do diabo. Então eu penso assim, às vezes a pessoa ela só estava tendo uma crise, ela teve um surto ali, problemas psicológicos, a igreja, os pais, a família achou que era o demônio e exorcismo. Então a minha teoria é que esses exorcismos eram pessoas que tinham problemas psicológicos, só que a igreja achava que era o demônio, mas na verdade era só uma condição médica que ainda não foi descoberta na época. Mas enfim, voltando àquela questão do livre-arbítrio e coisa assim, eu acho que a palavra, o termo livre-arbítrio foi um dos termos que eu mais escutei na minha vida nos últimos 3 meses, alguma coisa assim. Porque eu comecei a ver, por exemplo, assim, muitas pessoas nas próprias redes sociais, TikTok e coisa assim, fazendo coisas que não são convencionais de um ser humano fazer, naturalmente, comportamental falando, e que as pessoas começaram a comentar, tipo assim, quando você sabe do seu livre-arbítrio, quando você faz uso do seu livre-arbítrio. E é uma coisa que eu também comecei a ficar pensando, porque é meio como se a gente tivesse sido condicionado a achar que o livre-arbítrio é uma coisa criminosa, tá? Eu não tô querendo ser aqueles tiozinho que usa chapéu de alumínio, tá? Porque é tudo conspiração do sistema. Vamos escapar da Matrix. Não querendo ser esse tipo de pessoa, tá? Mas eu acho que a gente tem meio que essa questão comportamental da gente se condicionar de uma forma em que a gente começa a achar que o livre-arbítrio realmente era um crime. A gente esquece de muitas coisas que dá pra gente fazer porque a gente acha que é crime. E se você parar pra analisar,
as leis, elas são coisas muito simples. É muito simples de você entender as leis. A lei, basicamente, assim, de uma forma bem seca, tá? De uma forma bem seca, eu sei que ela é, tipo, um pouquinho mais detalhada, mas de uma forma bem seca viva a sua vida desde que você não atrapalhe a vida de ninguém, né? Não tire a liberdade de ninguém, não coloque ninguém em perigo, enfim, de colocar alguém em perigo, você roubar dinheiro dessa pessoa, nem nada do tipo. Então, livre-arbítrio é você poder fazer o que você quiser desde que você não infrinja esses pilares da lei. Então a gente meio que esquece disso, e quando a gente vê alguém fazendo, parece que essa pessoa está cometendo um crime. Mas na verdade não, ela só tá fazendo uma coisa básica que a gente esqueceu que a gente podia fazer. E se você parar pra pensar, suponha que na sua vida você faz 1 bilhão de ações. Desses 1 bilhão de ações, quase nada deles requer permissão. Então você pode fazer o que você quiser sem permissão. Você não precisa pedir permissão para muita coisa. Então é uma coisa que eu acho muito legal, mas eu também comecei a achar muito estranho. Por que a gente tem esse comportamento da gente achar que o livre-arbítrio parece uma coisa ilegal? Mas enfim, galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, curte, compartilha, não deixa de se inscrever. Um forte abraço, um beijão e até a próxima, ok?